Podcast motorsport.com. Oferecimento Mint, a plataforma cripto do BTG Pactual. Estamos no ar! Esse é o podcast motorsport.com, edição de número 362, num oferecimento de Mint, Bitcoin e criptomoedas. Invista na Mint, a plataforma cripto do BTG Pactual. Não perca a promoção do cashback. Você vai ficar sabendo durante este programa. Ao meu lado vocês já observam os nossos gloriosos Guilherme Longo e Isa Fernandes. Estamos aqui reunidos. Não é um casamento? Geralmente essa frase é dita. Uau. Estamos aqui reunidos. O Eric tá casando a gente. Tô casando vocês. Para falar sobre Gabriel Bortoleto. Atenção ao programa, faz favor. Desculpa. Conversas paralelas não serão toleradas. Desculpa, professor. Gabriel Bortoleto. Agora o assunto é sério. Exato. Porque realmente preocupante, né? Muita gente... Voltam aqueles haters do início do ano, né? Especialmente depois do que aconteceu lá em Las Vegas. Talvez o erro mais complicado, diríamos, de Gabriel Bortoleto em toda essa passagem, curta passagem pela Fórmula 1. E eu vou começar contigo, Gui. Eu sei que você até mergulhou em alguns dados que até nos faltaram, inclusive, nesse último reta final que nós participamos, né, para corroborar algumas questões. O que está acontecendo com o Gabriel Bortoleto? Né, você acha que é do aprendizado, é uma tendência de queda, ou, sei lá, é uma questão das pistas que ele não correu, é uma reação também também com uma reação do próprio Nico Hülkenberg, né? Disserte sobre isso, fale sobre isso, discorra sobre isso, como diz um outro membro do motorsport.com, por favor. Disserte, mínimo 2 páginas, no máximo 4. Tá. Mas primeiro, Eu esqueço que você é mestre ou doutor. Eu já tive que passar por algumas tristes, assim. Tudo bem. Mas vamos lá. Boa tarde, bom dia, boa noite para todo mundo que tá acompanhando o nosso podcast. De fato, assim, o momento do Gabriel tá longe de ser o melhor. Ele teve uma sequência muito boa, boas classificações, boas corridas quando a gente estava ali na temporada europeia, né? Você pega a partir do GP da Áustria, que é o primeiro que ele pontua, ele consegue pontuar 4 vezes em 6 corridas, numa média que o Hulk não estava conseguindo. O Hulk faz o pódio, ele fica 6 corridas sem pontuar. Então, assim, o momento estava a favor do Gabriel, mas a Fórmula 1 sai do continente europeu, sai das pistas que o Gabriel conhece, e aí a gente volta a ver as dificuldades. É que os últimos 2 finais de semana foram os mais complicados, né? Porque ele podia falar em Walsh, né? Que ele falou que em termos de ritmo foi o pior que ele tinha tido na Fórmula 1. Uhum. Mas aí Interlagos. Começa o fim de semana até que bem, o treino livre ele faz um 5º lugar e depois vai caindo nas tabelas, culminando com a batida na sprint, não participa do quali e depois abandona na primeira volta da corrida de domingo. E Las Vegas é o maior erro que ele cometeu até agora no ano. Ali era a culpa dele, não tem como. Quando aconteceu o acidente, todo mundo acordado assistindo a corrida, Carlos e Isa estavam aqui, o resto, cada um nas suas casas. Eu coloquei no WhatsApp, falei assim, isso aí vem uma punição. Ele vai carregar uma punição pro Qatar. Carregou, dito e feito, 5 posições. E é justo, porque ali de fato foi um erro crasso. Ele não poderia ter feito um dive bomb daquele jeito na primeira curva da primeira volta, quando tem 20 carros tentando passar por um trecho estreito. Então, assim, é de fato uma situação complicada, mas quando a gente olha para os números, o balanço da temporada não é tão ruim assim. Mesmo passando por essa fase, os números ainda são positivos. Quando a gente olha classificações, lembrando, tem um quali que o Gabriel não participou, GP de São Paulo, então a gente exclui esse da conta. O head-to-head dele pro Hulk está 13-13. E vale lembrar que assim, não é que você tá tirando o quali do GP de São Paulo por alegria. Por ele não ter participado, não tem uma disputa entre eles. Exatamente. Porque depois vocês vão ver a próxima contabilidade, por que a gente tira essas exceções. Então, classificação tá 13-13, tá empatado. Corridas, a gente exclui a desclassificação do Hülkenberg no GP do Bahrein. Não conta, ele não está classificado no resultado final. Então, em corridas, também tá 13-13. Olha só que curioso. Tudo bem, o Hulk tem mais pontos, o Hulk terminou mais corridas na zona de pontos, mas quando a gente olha a performance dos companheiros de equipe, tá igualado. Os dois terminaram a mesma quantidade de corridas na frente um do outro. Então, é isso, assim, o momento do Gabriel é ruim. A temporada, não, nem de longe.
Isa, Oi. é aquela coisa, né? É que fica também, né, essa má impressão, além daquilo que o Guilherme passou, mas o próprio Hülkenberg, né, ter conquistado um pódio, né, o ápice do Hülkenberg, o melhor momento do Hülkenberg, ele é um pódio, né? Enquanto que o Gabriel é uma corrida que ele pontua. É o 6º lugar da Hungria. É o 6º lugar da Hungria, que é o melhor resultado dele na Fórmula 1 até agora. Né? Então, isso também dá uma impressão de que está devendo alguma coisa ainda. Qual que é a sua visão sobre isso? Oi pra todo mundo que tá assistindo e ouvindo a gente. Calma, deixa eu nem molhar o bico. Assim, Eric, a minha visão de tudo isso, né, desde que aconteceu esses 2 fins de semana bem ruins do Gabriel, é que essas últimas 2 corridas ficaram muito marcadas e fez com que as pessoas esquecessem tudo de bom que ele fez ao longo do ano. É literalmente a máxima que todo mundo usa e vai parecer clichê, mas você tomou em conta a sua última corrida. Porque parece que o fato dele errar 2 vezes, sendo um estreante, apagou tudo de bom que ele fez durante todo o ano. E isso não é justo. Porque ele tá num primeiro ano como rookie. Ele tá entendendo como funciona todas as coisas. E ele tem um companheiro de equipe que é extremamente experiente. É difícil. Então, às vezes, por mais que os dois tenham uma relação muito boa, mas internamente ele quer andar perto do Hülkenberg. Então, em muitas vezes, ele vai querer ser um pouco mais agressivo, ele vai querer tentar coisas que talvez ele nunca tentou antes, para poder conseguir também render o tanto quanto o seu companheiro de equipe. Então, assim, pra mim é perfeitamente normal que erros aconteçam. Eu acho que só não pode deixar com que eles se sobressaiam sempre em relação à temporada inteira muito bem feita. É claro que na Fórmula 1 você precisa de pontos. Sim. São os pontos que, né, levantam você na tabela ou não. E, assim... De certa forma, o Gabriel dá aí um azar do Hülkenberg estar na melhor temporada da carreira dele. Ele é o 10º colocado do campeonato, né? Então, assim, mas se você analisa friamente as situações, eles estão, como o próprio Gui trouxe aqui, eles estão extremamente parelhos. De todos os novatos, ele aí, que a gente for parar pra pensar, porque entre Leon Lawson e Isaac Hadjar, ali a diferença não dá pra você tentar fazer uma comparação, porque o Lawson também é um estreante, né? Então, se você pega dos outros, apenas o Berman tá superando o companheiro de equipe. E logo depois dele veio o Bortoleto, que tá pau a pau com o Hülkenberg. O Antonelli tá tomando um pau do George Russell, entendeu? Então, assim, é porque fica tudo muito fresco na cabeça de todo mundo o que aconteceu nas 2 últimas corridas. Mas é uma temporada boa. É uma temporada com momentos de brilhantismo, claro, e com momentos em que ele desce. E é o que aconteceu com todos os rookies, até então. Tem uma questão que ficou na minha cabeça ao ver, ou rever, no caso, a largada do Bortoleto lá em Las Vegas, por conta de que um dos pontos fracos que muita gente falava sobre ele durante esse período, até no período bom dele, pontuando na perna europeia, que faltava ele melhorar um pouquinho a largada. E ele melhora, eu acho que no decorrer da temporada mesmo ele melhora. Eu acho que, e aí eu não sei se vocês concordam ou discordam, tem a ver com, primeiro, confiança nessas largadas, eu acho que tem a ver isso, e conforme ele vai ganhando confiança, ele arrisca mais. E ao arriscar mais, ele pode ter um erro de julgamento, e ele vai com toda a convicção achando que aquele dive bomb de Las Vegas era a melhor coisa que ele tinha que fazer. Talvez, por mais... Eu estou tentando chegar à conclusão aqui que por mais que ele seja um piloto estreante, quando ele ganha confiança, é ruim para ele no caso de Las Vegas, porque o julgamento dele vai naquela toada de que eu estou melhor, eu estou sabendo o que eu estou querendo fazer, eu acabo achando que aquilo é a melhor coisa e, na verdade, não é. Se fosse o Gabriel Bortoleto do início da temporada, talvez ele... com receio de fazer bobagem, ele não teria feito aquilo. Vocês entenderam? Assim, Sim. por mais... quando dá esse bobear é quando a confiança acaba atrapalhando o seu trabalho. Não, faz sentido, até porque, como você falou, o Gabriel deu uma melhorada nas largadas dele. Vamos lembrar, o México foi uma ótima largada. Sim. É uma corrida que a gente não esperava nada do Gabriel, largando atrás, inclusive do Hülkenberg. Ele largou deixa eu pegar aqui, em 16º.
terminou na zona de pontos. Por quê? Porque fez uma excelente largada. Ele saltou ali umas 3 posições, trocou com o Hulk, que acabou indo para trás. Sim. Então, nesse ponto, ele melhorou sim. É que ali, o traçado não permite uma coisa desse jeito, né? Porque é diferente, por exemplo, do México, que aconteceu o negócio do Verstappen lá, né? Aquele entreveiro. Era Norris, Piastri, Verstappen, Russell, Leclerc, tá todo mundo aquele bololô. Não, Leclerc não. Tinha mais alguém ali naquele bololô e que o Verstappen vai parar pra fora. Não dá pra fazer isso em Las Vegas. É um circuito de rua, tem muro pra todo lado e a curva ali, ela é relativamente fechada quando você tem 20 pilotos passando de uma vez. Ali não dá. Essa é a questão. Ele foi com muita sede ao pote no momento que ele não podia. Se fosse na volta 2, que os carros já estão um pouco mais distantes um do outro, ia funcionar perfeitamente. Mas ali na largada não dá pra ter feito isso. É a mesma coisa, de certa forma, o que aconteceu com o Norris e o Piastri na sprint de Austin. A curva 1 de Austin, ela é fechadona, além dela ser cega por causa da subida. Então, ali rolou também um dive bomb estranho. É que a gente não chama por isso porque envolveu outros pilotos. Tinha o Hulk, tinha o Alonso ali e tal. Mas não estava muito distante do que aconteceu ali. Aí com muita sede ao pote achando que ia dar certo num lugar que a chance de dar merda é muito grande. E eu acho que é isso, né? Talvez, pra mim, tem muito a ver isso. Ele talvez numa onda de confiança, né? Eu acho que talvez o GP do México foi a última grande corrida dele, uma boa corrida, foi a última vez que ele pontuou, inclusive. Eu acho que esse início é muito importante. Acabou atrapalhando até na decisão dele de vou, não vou. Viu um espaço, fui e acabou, entre aspas, fundo. Né? Então, e é interessante porque o próprio Jonathan Whitley, ele fala depois, né, de todo o fim de semana lá em Las Vegas, que ele achou até que o Bortoleto foi conservador ao longo do fim de semana e que ali ele cometeu um erro. E eu não sei se a galera, né, pegou pra ver o replay e tudo mais, mas durante ali a largada ele tinha ultrapassado 5 carros antes dele mergulhar e antes de acabar acontecendo o acidente. Então foi uma boa largada. Só que na visão do chefe de equipe dele, ele teve um fim de semana, inclusive, conservador. Um fim de semana sólido. Eles levaram muito em conta o fato dele não ter batido numa pista tão estreita. Ele não bateu nos muros, ele, né, não deixou o carro sair da pista, que ele tem aquele momento que todo mundo fica assustado, que o carro dele balança, mas ele consegue segurar no braço. Então o Jonathan Whitley saiu muito satisfeito com o fim de semana dele. E na visão do próprio Whitley é que são coisas extremamente normais que acontecem num fim de semana, principalmente para um novato. Então, assim, acho que de toda essa situação, o que mais deixa a gente confortável é saber que quem precisa estar feliz com os resultados dele, tá feliz com os resultados. Entende que é um processo natural, entende que é um comportamento natural de um piloto, e que é um projeto a longo prazo. Então não é de um dia pra noite que ele vai ter uma temporada completa de excelência. Até porque nem quem tá lá há mais tempo tem. Sim. Então por que ele precisa ter logo no primeiro ano, né? Então, assim, acho que é um pouco da gente também querer que ele vá sempre bem pra poder mostrar serviço. Sim. Mas acho que o que você trouxe em relação à pressão fala muito. Foi um fim de semana difícil no Brasil. Então acho que ele queria descarregar tudo aquilo que aconteceu, manter ali a sua agressividade em um fim de semana que ele foi considerado até conservador, principalmente na classificação, porque dava pra ele ir pro Q2. Mas no fim das contas, acaba acontecendo. E acho que só fica pesado porque ele carrega uma punição pesada pro próximo fim de semana, né? E foram 2 fins de semana seguidos. Tudo bem que teve a pausa, mas 2 fins de semana seguidos de corrida, né? Então fica muito fresco. Vai lembrar, são 5 posições de grid para a corrida principal, né? Então, apenas para o domingo. Apenas para o domingo. Então, aquilo que ele fizer no treino para a corrida sprint vai valer, né? E aí, nesse caso, né, dependendo de como for, talvez para ele a corrida sprint seja o melhor meio de ganhar pontos, ali, dependendo do que acontecer no quali. Agora, como avaliação geral, né, acho que a gente já consegue fazer isso, a gente já se permite fazer isso. Teremos aí Qatar e depois Abu Dhabi. Abu Dhabi ele correu... Qatar também. Qatar também na Fórmula 2, já é uma pista que ele conhece. Né? Tem a questão, talvez, aí das pistas em que ele já correu versus aquelas que ele não correu. Mas, independentemente disso, pegando o pior cenário, ele não pontuando em nada, nem nas corridas do Qatar, nem em Abu Dhabi, talvez o Hulk pontuando e tal. Dá para a gente já
cravar algo do Gabriel Bortoleto? Como que a gente pode colocar a temporada dele? Como a temporada excelente, boa, regular, ruim ou péssima? Olha, Se quiser, ainda te permito vocês ficarem no muro. eu ainda acho que eu vou ficar um pouco no muro, sabe por quê? O Qatar, o ano passado, foi uma pista boa pra Sauber. Os 4 pontos que a Sauber conseguiu no ano foram no Qatar, com o Guan Yu Zhou terminando em 8º. Então pode ser uma oportunidade até dos dois conseguirem um resultado melhor, dar um up ali na temporada. Então eu acho que antes de Abu Dhabi eu queria pelo menos esperar esse fim de semana, porque pra Sauber, o Qatar ano passado foi uma prova muito importante na temporada. Eu vou ficar com uma temporada ok. Sabe? Não foi nem brilhante, nem uma decepção total. Acho que regular ainda é um pouco forte, porque ele não manteve ali uma constância, sabe? Tipo assim, sempre entre O regular que eu falo é um outro sentido de regular, média. Tá, É entendi. a nota, no caso. O ok que eu disse. Acho que Sim. vou ficar com essa. Porque ele teve seus altos e baixos, Sim. então não foi nem sempre brilhante, nem sempre um desastre. Então, ok. Não, Acho que, sim, independente do que acontecer no Qatar ou em Abu Dhabi, e que tomara que sejam coisas boas, eu ainda acho que dá pra manter como ok. Porque é o que eu disse, não foi só brilhantismo, nem só coisas ruins, entendeu? E quando a gente olha para os outros rookies do ano, todos tiveram problemas, né? Kimi Antonelli fez o pódio primeiro no Canadá, mas foi no meio de uma seca. Ele tinha 3 corridas sem pontuar antes, 3 corridas sem pontuar depois, 4 abandonos nesse período. O Berman, quem assistiu a reta final da segunda-feira, eu falei, ele teve um período de 13 corridas e que ele pontuou uma vez. Agora que ele tá sendo um piloto consistente, que tá andando mais lá na frente. Quem mais? O Colapinto até agora não pontuou. O Durham sequer teve chance de fazer qualquer coisa. Quem mais que eu tô esquecendo aqui de rookie? O Adjar. O Adjar, o pódio dele na Holanda vem depois de uma sequência também de 6 corridas sem pontuar. Fora o início da temporada que teve aquela questão da batida antes mesmo de começar a corrida. Então, assim, todos os novatos tiveram momentos ruins esse ano. É exatamente por isso que eles são novatos. Aí é a realidade. Nem todos os novatos são Lewis Hamilton, nem todos os novatos são Max Verstappen. É isso. Hamilton chegou na Fórmula 1 lutando pelo título no primeiro ano. Ok, o Verstappen entra na Fórmula 1 um pouco como essa galera aqui de hoje. O pessoal criticava muito o Verstappen, e com razão. Sim. Porque o Verstappen fazia muita cagada. O Verstappen errava demais. Então, assim, se até o Verstappen, que hoje é o Verstappen, conseguiu contornar isso, um início de carreira em que ele era muito questionado, por que a gente não pode fazer isso também com os novatos desse ano? Por que tudo tem que ser na base de malhar direto, tratar como se fosse Judas, Jesus na cruz, o que quer que seja? Não dá, sabe? A gente tem que dar tempo ao tempo. Se até o Verstappen precisou de 3 anos para mudar um pouco, que a gente realmente vai ver um novo Verstappen a partir de 2018, 15, 16 e 17, era um Verstappen que todo mundo via que era rápido, conseguia ter resultados, vencia corridas, mas que era errático, que era irritadinho, que cometia erros e etc, etc, etc. Então, eu até peguei aqui pra ver os resultados do Verstappen. Em 2016, por exemplo, ele teve o quê? Ele tem bons números, Tem uma vitória, né? Tem uma dele. vitória na Espanha, tem 4 segundos lugares. Mas assim, tá vendo? Também não é aquela coisa. E aí depois, são 2017, você pega pelo amor de 17 Deus, é complicado. a Red Bull, mas também, né? Aquele motor da Red Bull, só Jesus na causa. Porque são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 abandonos numa muita temporada. coisa. É muita coisa. E você falou da Sauber no Qatar, né? Vale lembrar que tem uma briga interessante que a Sauber ela tá envolvida, que é a busca pela 7ª posição. Que a Sauber tem 68 pontos contra 72 da Aston Martin, 4 a mais, né? E 73 da Haas, 5 a mais. Para 2 corridas normais e uma sprint, talvez para a Sauber 5 pontinhos para buscar essa 7ª posição, eu acho que ainda é bem válido, né, imaginar que ela possa conseguir conquistar esses pontos, né, Gui? É plausível. Por mais que a gente esteja falando de equipes que não tendem a pontuar muito, se você conseguir colocar os 2 carros em condição de brigar pelos pontos, especialmente no Qatar, como eu falei, que é uma pista que ano passado foi boa para Sauber, dá para pensar sim, são 5 pontos, numa situação em que a Aston Martin está a 3 corridas zeradas, ela tem 2 pontos da corrida sprint de São Paulo, mas só em GPs ela está zerada nas últimas 3 etapas. A Haas, por outro lado, vem pontuando com mais consistência. São 5 corridas consecutivas com pelo menos um carro na zona de pontos e 2 delas com os 2 carros, inclusive o 4º lugar do Berman no México. E aí, obviamente,
A Alpine ela tá fora dessa briga, creio eu, com 22 pontos apenas, né? Disparadamente é a pior equipe do Ela teria que campeonato. fazer dobradinha nas 2 corridas para querer alguma coisa. Não faz sentido. Né? E nem com aquele pódio duplo de Interlagos no ano passado ela conseguiria subir 2 tanto. dobradinhas. E depois aí a RB, né, a Racing Bulls, tá com 90, que eu acho que já é um adversário inalcançável. Aí talvez a Sauber teria que fazer algumas dobradinhas aí para poder chegar a essa numeração. Eu ia falar outra coisa sobre essa questão da Sauber e Bortoleto, mas eu acabei esquecendo aqui. Mas eu vou lembrar durante o programa, qualquer coisa, se tiver um outro aí, assunto eu quiser voltar, é porque realmente eu voltei. Mas vamos falar agora, né? A gente falou bastante sobre o GP de Las Vegas, teremos o GP do Qatar no próximo fim de semana. A gente também vai falar sobre as expectativas para o GP do Qatar. Mas antes eu quero falar um pouco também sobre essa briga, né, que na verdade acabou virando era uma briga dupla, que a gente sempre falava aqui, né, McLaren, Norris versus Piastri, e que tem agora a feliz presença de Max Verstappen. Eu falo feliz por conta de ser uma briga a 3, não só a 2 pilotos, ou não temos mais briga? Ou será que na verdade o Lando Norris é que está mais perto do título do que qualquer outra coisa? Vamos começar com você, Isa Fernandes. Diga. Né? Como que você vê essa desclassificação da McLaren, que eu acho que também é um ponto interessante. Se não tivéssemos essa desclassificação com os resultados do GP de Las Vegas, realmente o Norris estaria com uma mãozinha e alguns dedos na taça, né? Mas essa desclassificação acaba colocando um pouco mais de fogo aí. Norris versus Piastri ou Norris e Piastri versus a Rapa, Norris e Piastri versus Verstappen, mas pegando o lado papaya, eu odeio essa expressão, o lado papaya, como que você vê essa situação nesse momento? É uma situação que ela era completamente evitável para começo de conversa, Sim. né? Não precisava ter acontecido essa desclassificação dupla, porque a McLaren unicamente foi muito agressiva na sua configuração e acabou errando ali a altura do carro. Claro que as condições do fim de semana também proporcionaram isso, mas vamos lá. Seus 2 pilotos estão disputando o título contra um adversário extremamente fora da curva. E aí você dá de bandeja um fim de semana em que você ainda conseguiu ser melhor do que imaginava, porque a McLaren não tem um retrospecto bom em Las Vegas. É bom lembrar isso. E eles conseguem um bom fim de semana para isso acontecer. Por um erro de cálculo, né, na altura do carro, você ter os seus 2 pilotos desclassificados. É um erro muito tenebroso. Não pode acontecer numa equipe que está lutando com os 2 pilotos pelo título. Isso colocou uma pimenta numa rodada tripla final em que o Norris já estava muito mais tranquilo para chegar com a mão na taça. Ainda tá ok para ele, né? A conta não é exacerbada, ele não precisa de milagres. Quem precisa, na verdade, que a situação se desenvolva de uma forma até um pouco como alinhamento milenar, lunático, é o Verstappen e o próprio Piastri. Mas ainda assim estava muito mais tranquilo, né? Porque você tem o Verstappen somando 25 pontos e os seus 2 carros zerando. E o carro do líder zerando, né? Principalmente falando para ele que tinha chegado em segundo lugar. Então, esse erro, ele complica, mas ao mesmo tempo, eles têm a sorte de não complicar tanto quanto o impacto de uma desclassificação dupla traz, sabe? Porque a conta ainda é simples pro Norris, mas era algo completamente evitável, na minha opinião. No sentido de que eles poderiam ter aumentado... Sido um pouquinho mais conservador para garantir os pontos que tinha, ir para casa tranquilo, sem os riscos que correram, que levou à desclassificação. Era só fazer o arroz com feijão. Não precisava inventar a roda. E não é uma análise de sofá, né, Gui? Assim, de engenheiros de obras concluídas. De obra pronta, né? De obras prontas, né? Então, eu acho que foi assunto durante o próprio fim de semana, essa questão da altura do carro. Por conta, os bueiros, eles foram, mais uma vez, protagonistas, né, de Vegas. Né? Então, obviamente, eles tinham uma decisão ali antes de ir pro tudo ou nada, né? Sim, e tava claro que tinha alguma coisa de estranho, né? Porque a gente tá acostumado a ver a questão da placa de titânio nos carros, né? Foi introduzido ainda na era Bernie como uma forma de aumentar o espetáculo, com as faíscas saindo dos carros.
Mas assim, o da McLaren não é que tava saindo faísca, era o próprio rojão. Tanta coisa que saía ali. Então tava na cara, tanto que tem um rádio do Verstappen com o Gianpiero Lambiase no final da corrida, e o Verstappen é simples assim na conversa, ele fala, JP, e o Lambiase fala, eu sei, Max, eu sei. Tipo, eles já previam, já dava pra perceber que tinha alguma coisa de errado ali. A leitura de corrida do Verstappen é absurda. Nossa, sim. Fantástico. Sim. O nível, o olho de águia que ele tem pra poder pegar esse pequeno. Até pra dedurar. Exato. Caso acho que foi o Norris que foi punido. A largada, né? Largada, né? Tipo, na hora, meio dedurando ali. Mas é isso, a McLaren poderia ter chegado no Qatar esse fim de semana com uma situação bastante simples. Vamos dizer que o Norris tivesse terminado em segundo mesmo com uma configuração menos agressiva. Seriam 18 pontos a mais que ele teria na conta dele no campeonato. Os 24 pontos subiriam para 42. Numa situação em que depois do Qatar são 25 em jogo. Ele poderia chegar na corrida do domingo podendo perder 16 pontos para o Verstappen. Nossa. Dependendo da situação do resultado da sprint, ele poderia chegar na corrida em, sei lá, sexto e ser campeão, sem depender do resultado de ninguém. Ele ainda pode ser campeão esse fim de semana. A matemática é simples, basta ele terminar na frente dos dois. Porque já que ele e o Piastri, o Verstappen e o Piastri estão empatados. O Norris terminando na frente dos dois, a diferença subindo para 26 pontos, acabou o campeonato. Mas a McLaren quis dar um molho a mais aí no campeonato. E aí, traçando um paralelo de forma diferente, mas só porque toda essa história tá me lembrando muito o título do Raikkonen em 2007. Porque assim, ali a gente vê o tamanho do feito histórico do Kimi Raikkonen. Eu até peguei os números aqui. O GP do Japão foi a antepenúltima corrida daquele ano. Ele sai daquela corrida com 90 pontos contra 95 do Alonso e 107 do Hamilton. Ele estava 17 pontos atrás, sim, numa época que, vamos lembrar, a pontuação era de 10-1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ele tira 17 pontos em duas corridas, com 20 em jogo. Com 20 em jogo, ele tira 17. Então, eu acho que isso aí engrandece ainda mais o título do Raikkonen, e não tem como a gente não fazer as comparações com o que o Verstappen está fazendo agora. A questão é, naquela época, não é que a McLaren estava ferrando Hamilton e Alonso. Os dois se ferraram um com o outro. Agora não, você tem a equipe ferrando os seus dois pilotos. Nice. Só uma pequena correção, a pontuação era na época de 10 mas até o oitavo colocado. Isso. Porque eu não me lembro de ter a Fórmula 1 de ter tido uma escadinha como semelhante. Tinha a época de 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mas é isso aí, muito atrás. Há muito tempo. Então era 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. É quase uma escadinha ali. Se tivesse alguns números, o 9 Faltou e o 9 7, e 7. Né, seria uma escadinha. E é bem isso mesmo. Né, também tem que contar também com alguma sorte. Né? Mas é isso. Quando você pega a sequência do Raikkonen naquele ano, deixa eu pegar aqui o calendário certinho. A pausa de verão, ela veio depois do GP da Europa, Nürburgring. Em todas as corridas que vieram depois, foram 2, 4, 6, 7. O Raikkonen tem P2, P2, P3, P1, P3, P1, P1. Ele fez um segundo semestre quase perfeito. Quase perfeito. É impecável, não? É absurdo, Kimi Raikkonen. E aí, jogo de equipe. Felipe Massa ajudou o Raikkonen a ser campeão em Interlagos. Também tem isso. Por isso que eu sou a favor de jogo de equipe na Fórmula 1. Isso dá uma discussão daquelas, né? Jogo de equipe. E aí depois... Né? Regras papaya, né? A gente vai... Será que... Eu realmente, desculpa até te cortar, Sim. mas eu realmente queria poder voltar no tempo e ver como seria esse campeonato entre esses dois pilotos se não tivesse as regras papaya. Se eles fossem livres pra brigar de verdade. Bate um no outro, vai lá, se virem, sabe? Eu acho que seria animal. Como diz o Felipe Mota, apresentador dos canais ESPN, eu acho que seria animal. A McLaren deu uma boa regada na temporada deles, né? E corre o risco de perder o campeonato de pilotos, tendo confirmado de construtores há muito tempo. Posso jogar uma pergunta? Eu gostei de ser apresentador do Reta Final, agora eu quero jogar uma pergunta aqui na mesa. Mesa, responde. A gente tem a grande possibilidade de Norris ou Piastri ser campeão. 2 em 3, a chance é da McLaren. Indeed. Ok. Baseado o que foi essa temporada, baseada nas performances de Norris e Piastri, vocês acham que esse vai ser um campeonato que a gente vai lembrar?
no sentido de a gente critica muito Norris e Piastri por falta de agressividade, água de salsicha, picolé de chuchu. Pra mim, se um dos pilotos da McLaren for campeão esse ano, vai ser um campeão esquecível. E eu quero ouvir de vocês. Eu posso começar? Não. Antes eu vou falar aqui sobre a Mint. Exatamente. Você que acompanha a gente no nosso podcast durante todo o ano, você sabe que Bitcoin e criptomoedas é da Mint. Você pode investir já. E a promoção do cashback continua. Se você que ainda nunca investiu na Mint, você tem ali o cupom MOTOR50, você tem R$50 de cashback em bitcoins se você investir R$150 em qualquer criptoativo. Você vai receber esse cashback até o 5º dia útil do mês subsequente. Então não perca, MOTOR50 é o cupom que você pode utilizar, né, se você investir pelo menos R$150 em qualquer criptoativo. Pode ser qualquer tipo ali e você ganha R$50 em cashback em Bitcoin. Então, tá aparecendo aí o QR Code na sua tela e se você estiver só ouvindo a gente, fique ligado também no link na descrição. Não perca essa oportunidade. Você não precisa de mais um investimento tradicional. Você precisa da performance e inovação do mercado cripto. Ter cripto hoje em dia é mais do que estar à frente. É participar da maior revolução financeira tecnológica que o dinheiro já viveu. Com segurança para você explorar novas formas de investir. Conhecimento para confiar nas suas decisões. E credibilidade de quem leva a inovação até você. Mint, a plataforma cripto do BTG Pactual. Isa, Oi. Você pode começar respondendo a pergunta do Guilherme. Repete a pergunta. Seria um campeão lembrei. esquecível? Seria o campeão esquecível. Você viu, eu até esqueci a pergunta. Não, brincadeira. Eu não acho que vai ser um campeão esquecível. Porém, a gente vai lembrar mais... Se o Verstappen não levar, a gente vai lembrar mais do quase Verstappen superando as duas McLarens do que, eventualmente, o Norris sendo campeão. Cara, eu acho que vai ser, não esquecível, mas... talvez o esquecível seja uma expressão diferente. Se a carreira do campeão, do Norris ou do Piastri, for recheada de títulos, a gente sempre vai colocar esse primeiro título como menor diante de outros possíveis no futuro. A gente, de alguma maneira, porque tá muito claro que o Verstappen hoje é disparadamente o melhor piloto da Fórmula 1, né, brigando ali, por exemplo, o Checo Pérez, por mais que tenha sofrido nas mãos do Verstappen, deu uma declaração nos últimos dias falando que o Piastri tem tudo para se tornar o melhor piloto da história da Fórmula 1, né? Não sei se ele está fazendo isso também até para uma tática Nico Rosberg versus Lewis Hamilton para valorizar o que ele ganhou. O Checo Pérez não ganhou nada, mas eu acho que de alguma maneira na contagem geral, não vai ser um título talvez esquecível. Memorável, talvez seja uma palavra melhor. E vai ser memorável caso o Verstappen vence, mas a pergunta é sobre os dois da porque a questão é sobre os dois. O Verstappen, se consolidar esse título, vai ser uma das maiores reviravoltas da história da categoria. Um dos maiores fiascos também. Também, o que eu penso é exatamente isso, porque a McLaren tinha tudo para ter protagonizado uma temporada muito interessante. O que a gente viu, na verdade, foi exatamente o contrário. Discursos bem... os dois pilotos também com altos e baixos. Não sei, pra mim não passa aquela energia de empolgação que a gente vê. Pra mim entra assim, não vou falar pela qualidade do piloto, mas pela qualidade do título. Vai entrar numa coisa meio Keck Rosberg, Damon Hill, sabe? Aqueles títulos que meio não fede, não cheira. Essa é a minha grande crítica à temporada de 2025. Eu acho que vai virar um Keck Rosberg e Damon Hill se por um acaso esses dois pilotos nunca mais tiverem a chance de brigar por título. Eles podem apagar isso nos próximos anos. Mas foi o que eu trouxe aqui há dois podcasts atrás. A probabilidade deles emendarem uma sequência de títulos é muito menor do que todos os outros, porque vem uma mudança de regulamento. Sim. E isso joga contra muitos dois. Ninguém sabe o que vai acontecer o ano que vem. Pode acontecer que a McLaren continue bem, exatamente, e aí eles emendem mais um ou outro título. Mas a probabilidade realística é de que isso não aconteça. Então, assim, ainda tem esse fator, né? Porque o Verstappen e o Hamilton mesmo emendaram
sequência de títulos porque eles pegaram aí estabilidade de regulamento, né? Então isso facilita e ajuda também. Você tá ali com o mesmo carro por 2, 3, 4 anos, você já sabe o caminho da vitória. Agora você chegar num novo regulamento, ninguém sabe de nada. E não é qualquer mudança. 2026 é muito abrupta. Então, não vai ser fácil eles emendarem um atrás do outro. Eles não vão ter a chance de construir um legado, muito provavelmente, que apaga um pouco do que tá sendo essa temporada. Porque a gente não vai lembrar essa temporada pelas 7 vitórias do Piastri, pelas 7 vitórias do Norris, não. A gente vai lembrar pela retomada do Verstappen no segundo semestre e pelo fato da McLaren, que a gente ainda tá 2 corridas do fim, possivelmente entregando a rapadura aos 50 do segundo tempo. E por Monza, vou te falar bem a verdade, Sim. As pataquadas da McLaren ao gerir os 2 pilotos vão ser muito mais lembradas, na minha opinião, do que o título. Gente, Monza vai ficar marcado na história da McLaren eternamente. Não vai chegar a ser um hoje não, hoje sim, mas vai ficar marcado em relação... É só porque não era uma vitória. E até porque depois disso, o próprio Oscar Piastri admite que aquilo ficou na cabeça dele. Exato. Porque na época ele não... Ele falou que tava tudo bem. Tava tudo certo, Exatamente. Tal. E aí depois, quando ele tem uma sequência ruim e aquilo vira um problema, né, aí eu acho que também tem a ver com isso. E eu acho que também tem essa questão, né? Piloto, carro, a gente sempre fala que é um conjunto, né? Por mais que Hamilton e Alonso, junto com o Verstappen, sejam notadamente os mais talentosos, né? Obviamente que dá Hamilton e Alonso num outro patamar de carreira, o Verstappen no mais intermediário e essa turma mais jovem, né, fica claro que para o Norris e para o Piastri chegarem perto dessa turma toda, vão ter que ainda mostrar muito mais coisa para tentar, quem sabe, deixar esse título maior no futuro do que propriamente do momento da conquista. Não é uma crítica, eu acho que também tem isso. A gente está diante hoje de um piloto como o Verstappen, que é reconhecidamente... Muita gente que era contra o Verstappen, de repente, fica muito mais... eu não gosto dele, mas eu tenho que reconhecer... Quantas pessoas, né? Sim. Você que convive muito mais... Vocês dois convivem muito mais em redes sociais do que eu, né? Quantas e quantas pessoas que, depois de 2021, reconheceram o talento do Verstappen... Eu falo 2021 porque foi o grande embate e tal... mas que ainda tem alguma reserva contra ele, mas que hoje, tipo, se eu for falar que ele não é talentoso, eu vou pagar de idiota. Com certeza, não, com certeza. As pessoas reconhecem, né? Chegou num patamar que todo mundo entende a grandeza, o tamanho, os feitos do Max Verstappen, e não tem como negar, por mais que você não goste dele, você querer ir contra os números, você vai, né, bater com a cara no muro. Então, você gostar ou não, todo mundo tem o direito de gostar ou não de uma coisa, de alguém, enfim. Mas você precisa reconhecer. Sim. E é por isso que o tamanho do Verstappen e o fato dele chegar a 2 corridas do final da temporada, como sprint, claro, podendo ganhar esse título, é por isso que eu acho que ele vai ser mais lembrado pelo que Se o Verstappen bobear. quase fez do que por quem ganhou. Porque é uma temporada que começou para o Verstappen difícil. Se ele tem esse carro que ele tem agora desde o começo, Era campeonato ganhava tranquilo. outro título. Com antecedência. Com antecedência. antecedência. Então, assim, a gente vai lembrar, por isso que eu falo. Então, assim, o tamanho do Verstappen pro esporte, o tamanho dos feitos, o tamanho das conquistas dele é inegável. Não tem como você querer jogar contra. E as chances dele agora, já pensando no Qatar, né, vale lembrar que estatisticamente, né, o Piastri e o Verstappen são os únicos do atual grid que já foram mais de uma vez para o pódio no Qatar. A pista do Qatar realmente é uma pista que o próprio Piastri já tem um histórico interessante, o Verstappen nem se fala. Não oficialmente, a primeira vitória do Piastri veio no Qatar Sprint de 2023. Pois é. Verdade. Ele vai se reencontrar com uma pista que ele deve, pelo menos psicologicamente, vai dar uma certa tranquilidade. Mas as chances desses 2 pilotos, no caso, o que vocês acham? Talvez aí focando até nessa briga aí pro Verstappen, já que muita gente aposta muito mais no vice, pelo menos no vice dele, do que no próprio Piastri. Tem uma questão desse fim de semana que vai meio que jogar contra a McLaren. Porque qual tem sido um dos grandes trunfos do carro da McLaren esse ano? Pneu.
Uhum. E o que a gente tem nesse fim de semana no Qatar? Stints obrigatórios. A Pirelli determinou isso, né? Stints máximos de 25 voltas para cada jogo de pneu. Então, cada equipe obrigatoriamente vai ter que fazer 2 paradas na corrida. Então, a McLaren perde um trunfo interessante ali. O ponto positivo é que ela vai poder forçar a barra em termos de performance mais, porque ela sabe que em algum momento ela vai ter que parar. A questão é, o que ela poderia, talvez, uma classificação um pouco abaixo do esperado, poderia talvez pensar numa parada só, esticar, ela não vai poder. Porque, obrigatoriamente, todo mundo vai ter que fazer 2 pitstops na corrida. E já não é uma novidade quando se trata do GP do Qatar, porque há 2 anos tivemos aquele fiasco. Pior ainda, né? Vamos explicar pra galera a questão dessa de 23? Porque é o seguinte, a Fórmula 1 corre em 2021, pula 22 a pedido do Qatar por causa da Copa do Mundo, e aí volta em 23 com o circuito de Losail reformado. Tanto que em 2023, Losail, que tradicionalmente abre a MotoGP, não abriu. Foi lá pro final do ano. E aí, naquela prova, junto com o calor, que a gente teve piloto desmaiando dentro do carro, vomitando no capacete. O Esteban Ocon... Não ironicamente, o Stroll desmaiou, o Ocon vomitou no capacete, o Sargent abandonou porque ele tava passando mal fisicamente. Isso. Além disso, todo mundo no meio saindo da do reforma... carro morrendo. Isso. Na reforma, eles introduziram um tipo de zebra que eles chamavam de zebra piramidal. Ela meio que se encontra assim. E o problema é, ela é pontuda em cima. Então, ela tava criando lacerações na parede do pneu. E com isso, naquela vez... a Pirelli determinou stints obrigatórios de 18 voltas. Então isso implicou que até a sprint daquele ano teve parada. Tem isso. Mas então, ano passado, 23, foram 3 paradas obrigatórias. Porque de 54 voltas, 18. Agora não, são 2 paradas obrigatórias. Saímos de 18 voltas para uma parada para 25. Isso. E aí, no caso, o que pode acontecer, assim como aconteceu também, dependendo da previsão do tempo, a temperatura, né? Bem, uma coisa é certa, no chuva não vai ter, né? Mas a gente confirma agora. Mas é isso, vai ter muita gente impondo um ritmo, já que vai ter que parar, né? Vai ter paradas obrigatórias, o ritmo... Olha, não vai ter nem tão quente assim. O ritmo ele vai ser bem mais forte, ou seja, os pilotos vão se esforçar. Porque eu me lembro desse GP do Qatar, que o grande problema é que muita gente, por conta dessas paradas, eles tiveram um ritmo de classificação a corrida inteira. A preocupação maior não era nem pelo pneu, era ver se talvez eles não iam gastar combustível demais e chegar zerado no fim da prova. Também tem isso. Então a gente vai ficar de olho aí e isso pode prejudicar a McLaren, o que o Max Verstappen deve estar esfregando as mãos ali. Aliás, a gente sabe que a Red Bull gosta de ousar em estratégia de pit stop. Quem não garante... Qual foi uma corrida que a Red Bull enfiou o Verstappen para fazer uma parada a mais e ele lutou pela vitória? Acho que Barcelona, ano passado, aqui no talvez. Brasil também, não foi? Não sei, mas assim, não descartem a possibilidade da Red Bull jogar o Verstappen para fazer 3 pit stops. Para poder tacar lenha o tempo todo. Não acho impossível. E tá passando mais uma vez aí na sua tela o QR Code para você baixar o aplicativo da Mint. Isso, se você estiver só ouvindo, fique atento no link da descrição. Caso você ainda não tenha feito nenhum investimento na Mint, aproveite a promoção do cashback. Você ganha R$50 em Bitcoin se você fizer um investimento mínimo de R$150 em qualquer criptoativo. Para fazer isso, você precisa utilizar ali o cupom MOTOR50 e você aproveita essa grande oportunidade. E também, e o aplicativo da Mint, você pode baixar, tem informações sobre o mercado de criptomoedas, com podcasts também, e você fica por dentro de tudo. Então, não perca esta grande oportunidade. E falando em oportunidades, tivemos publicado na edição brasileira do motorsport.com uma entrevista do CEO da Liberty Media falando sobre o envolvimento da Apple TV, que, para quem não sabe, né, a Apple TV adquiriu os direitos de transmissão da Fórmula 1 nos Estados Unidos. E ele fala sobre, me recordo o nome dele aqui, o Derek Chang. Eu fiquei muito o Greg Maffei na minha cabeça, não sei porquê. É porque era o anterior, né? Greg Maffei, eu fico... nota mental, não é mais Greg Maffei. Derek Chang falando sobre isso, sobre a Apple TV, que há a intenção da companhia de conquistar os direitos de transmissão da Fórmula 1 de maneira global. E aí, obviamente, a gente pensa aqui, né? Poxa vida, não sei o quê. Vocês já imaginaram que aqui no Brasil isso pode ser possível? Um streaming como a Apple TV conquistar os direitos de transmissão da Fórmula 1. Vale lembrar que ano que vem a volta, né,
a volta da Rede Globo, do Grupo Globo, com as transmissões da Fórmula 1, mas vocês imaginam isso acontecendo no Brasil? Olha, eu tô até pegando aqui para poder embasar a minha opinião. Sim. Mas eu acho que para o Brasil ainda é uma realidade muito distante mesmo, porque a Apple TV não é um streaming difundido no Brasil ainda. Uhum. Querendo ou não, a gente tem acesso à Apple TV de algumas formas. Você pode, por exemplo, através do Prime Video, contratar especificamente o canal da Apple TV. Alguns serviços como a Claro oferece num pacote, eu tenho... o Mercado Livre oferece, mas ainda não é uma coisa muito difundida. Ó, quando você vê, por exemplo, fatias do mercado, isso aqui é um dado dos números... Não, isso aqui é internacional, quero brasileiro. Mas olha, aqui no Brasil, a gente tá falando, a Netflix é de longe o maior streaming. Mesmo a nível internacional, a Netflix tem 25% da fatia do mercado. Prime Video 20%, Disney Plus 15%, HBO 13%, Globoplay 12%, Apple TV 7%. É muito Olha só. É muito pouco ainda. E fora que acima desses todos tem o YouTube, que é considerado também streaming. Sim. Que o YouTube ainda ele é hoje considerado mais streaming, mas ele surge como uma rede social, né? Ele teve essa coisa meio de metamorfose. Então, assim, não acho que a Apple TV é uma plataforma muito difundida no Brasil ainda, no nível que ela é nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos você já tem transmissões esportivas, você compra o pacote completo para assistir a Major League Soccer, a Fórmula 1, inclusive. O beisebol. A Fórmula 1 não vai entrar nisso, ela é pacote básico da Apple TV, importante destacar. E para quem está falando, não vou ver a Globo, vou ver na Apple. Não, você não vai porque não é nos Estados Unidos. A não ser que você use um VPN e aí você vai ver com transmissão americana. E tem uma outra questão, a gente não sabe como é que vai ser a transmissão da Apple. Ano que qualidade, no sentido de gerar a própria transmissão, porque a ESPN... Eu não falo nem pelas imagens, eu falo pelo conteúdo mesmo. Quem que vai narrar, quem vai comentar, quem vai ser o repórter, como é que vai ser essa transmissão? Eles vão fazer uma coisa, Sky Sports F1, começa 2 horas antes, termina 3 horas depois? Não sabemos. Eu acho que a gente tem que esperar primeiro o GP da Austrália, ano que vem. Aí a gente vai ter uma ideia de como é a transmissão da Apple TV, e aí a gente começa a entender aonde ela vai querer se aventurar. Eu acho que para o Brasil tá muito longe ainda, até porque a Fórmula 1 gosta do Brasil em TV aberta, pra quê? Pra inflar os números. Sim. A Fórmula 1 tem essa coisa de 2 bilhões de pessoas assistiram, tô chutando um número aleatório, a temporada de 2025. Por quê? Porque 500 milhões viram no Brasil. Em TV aberta? Em TV aberta. Então eles gostam disso, de inflar os números. O Brasil é importante nesse sentido ainda. Pra mim, o mercado brasileiro, ele é totalmente diferente do restante do mercado da Fórmula 1. Aqui tem exatamente essa cultura muito enraizada e muito forte da Fórmula 1 ser na TV aberta. E você... E assim, com todo respeito, se não fosse pra manter... se a Liberty não tivesse, né, junto com a Fórmula 1, tão preocupada em alcançar mais pessoas e continuar com esses números tão grandes, a gente sabe que ela não teria fechado com a Globo, que era, monetariamente falando, a menor proposta. Sim, perdendo né? até pra Record, né? Exatamente. Então, vai muito contra, né? E principalmente esse novo contrato que eles assinaram com a Globo. Porque eles estão visando continuar com esse nível alto de espectador assistindo. E o mercado brasileiro, ele é diferente do restante. Aqui a gente ainda tem muito essa cultura de assistir a televisão aberta para ver as corridas. Tanto que as pessoas, elas ficam extremamente incomodadas se ficar tudo na TV fechada. Sendo que é o que acontece no restante do mundo inteiro. Menos no Brasil. Então é um mercado muito particular. E aí você querer colocar a Fórmula 1 dentro de um streaming que é pouquíssimo consumido, se a gente tá falando aí, da própria Netflix, a resistência existiria, mas ok, a gente poderia até falar, tudo bem, a maioria dos brasileiros conhece a Netflix, a maioria dos brasileiros assina a Netflix. Agora a Apple TV, quem no Brasil usa a Apple TV? Uns gatos pingados aqui e ali, né? Tanto que ela é a última, mundialmente falando, em consumo das pessoas. Então tem que ter muito cuidado com o mercado brasileiro, assim. Eu acho que ele é um ponto em que a Fórmula 1, a Liberty, todas as pessoas ali, elas precisam ter um cuidado muito especial, porque é um mercado muito grande, muito importante, mas que consome de uma forma muito singular.
Não dá para você querer colocar e aplicar o que você vai fazer na Europa, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, porque a forma de consumo é muito diferente. A gente consome extremamente de uma forma muito particular. Até pela questão do mercado consumidor norte-americano, eu como acompanho a NASCAR, esse debate, questão de números de audiência é sempre colocado muito à disposição do público, e é interessante como com a ESPN que atualmente transmite as corridas nos Estados Unidos Até o fim desse ano, e vale lembrar que ela utiliza, você falou de transmissão, ela utiliza as transmissões da Sky Sports, né? Ela conseguiu gradativamente um aumento, né, desse ano. Eu vou até pegar aqui, eu não tenho isso atualizado com as últimas etapas, não tenho aqui, por exemplo, os números do GP de Las Vegas. Mas é que um horário também que não favorece, mas a gente sabe que a maior audiência do ano foi o GP de Miami, que foi transmitido em TV aberta, na ABC. ABC, né? Por incrível que pareça, o GP de Miami, ele não foi esse ano, não sei porquê, eu tenho aqui o número, ele não foi a maior audiência do ano da Fórmula 1, foi o GP de Mônaco. Não sei porquê, mas tradicionalmente é o GP de Miami. E aí, só que assim, os melhores números da Fórmula 1 batem com, por exemplo, os números da NASCAR Cup Series, que é a categoria mais assistida nos Estados Unidos, obviamente não com o embate quando a NASCAR é transmitida em TV aberta, né? Ela briga ali com alguns números da NASCAR na TV fechada, né? E tudo isso para dizer o quê? Que já para o mercado americano foi uma escolha muito ousada da Fórmula 1 em optar pela Apple TV. Porque eles sabem que esses números, 2.300.000 ali de média, eles vão despencar. E aí, talvez, né, para a Apple é uma maravilha ter a Fórmula 1, mas para a Fórmula 1 será que vai valer a pena estar na Apple TV? Não vai sumir? O público americano não vai esquecer? Isso não vai se refletir em comparecimento em autódromo, né? E tudo isso que a gente fala, por quê? Porque a gente fala, né, dessa nova fase da Fórmula 1, da Liberty, como tenta ser a mais americanos possíveis. Então eu acho que nesse caso pode ter sido um tiro no pé, e transferir esse modelo para o restante do mundo, a gente não quer aqui ser mais realista que o rei, né? Se um CEO de uma empresa de mídia, né, está empolgado com essa situação, quem somos nós para discordar deles? A questão é o seguinte, me preocupa é que agora é um contexto um pouco diferente, mas eu consigo ver algumas similaridades entre essa manobra da Liberty Media e o que o Bernie fazia nos últimos anos da gestão dele. O Bernie, para quem não começou a acompanhar a Fórmula 1 recentemente, nos últimos 5, 7 anos da gestão dele, foi quando a gente teve o boom das redes sociais. O Bernie era terminantemente contra qualquer equipe, qualquer piloto ter redes sociais. Ele não queria atrair um público jovem, ele falava assim, o meu objetivo é atrair os caras mais velhos que têm dinheiro. Então a Fórmula 1 se tornou um esporte de nicho, tanto que assim, em 2008, você tem a maior audiência da história da Fórmula 1 até então, e paulatinamente, ano após ano, foi caindo, até que 2016, apesar de uma boa temporada Hamilton e Rosberg, a audiência é patética. Minha preocupação é um pouco disso, porque assim, quando você vai fechando, você também dificulta um pouco a forma de atrair novos públicos. É que hoje tem as redes sociais para quebrar um pouco disso. E aí tem que entender também que nem todo fã de Fórmula 1 é um fã fanático, daquele que tá aqui acompanhando o nosso podcast, que tá acompanhando os nossos programas. Tem muita gente que é o fã casual. Liga a TV na hora que tá largando, liga a TV na hora que tá a bandeirada. Quando você tira as transmissões de uma TV, seja ela aberta ou fechada, e eu falo pela TV fechada, ser até de certa forma mais fácil o acesso, você vai perder esse fã casual. Então, assim, como é que você vai formar novas gerações de fã? Porque você vai estar... não sei, pra mim é uma faca de dois gumes muito complicada. E o que talvez também eles estejam apostando é na qualificação da audiência, né? Definitivamente eles podem chegar e falar, Eric, a gente não quer comparar os nossos números de audiência com a NASCAR, porque a NASCAR é mais povão nos Estados Unidos, é quantidade, é massa. Nos Estados Unidos a gente quer ter uma audiência mais um nível ABC dentro do público americano, e esse é o nosso objetivo.
até para poder atrair grandes empresas multinacionais para eles investirem bilhões Sim. nas equipes, no patrocínio da Fórmula 1. Enfim, eu acho que talvez a gente não tenha entendido, ou se eles realmente quiserem popularidade dos Estados Unidos, eu acho que aí vai ser o que a Isa falou, não dá para aplicar a mentalidade do mercado americano no resto do mundo. Exatamente. São questões completamente diferentes. Tanto que assim, o Eric faz uma comparação com a NASCAR que é muito pertinente. A NASCAR para 2025 teve o quê? Uma pulverização de transmissões. Sim. TV aberta, TV fechada, streaming com corridas exclusivas nos 3. Por quê? Porque tem E caiu muito... também. Então, e porque tem muita corrida. São 36 no ano, né? São 38 finais de semana. 38 finais de semana, 3 categorias. Aí você pega, por exemplo, os outros grandes esportes dos Estados Unidos, NBA, NFL, MLB, todos têm transmissão pulverizada. Mais de um canal de TV aberta, é importante destacar isso, TV fechada e streaming. Eu Então acho que é assim, fácil você fazer isso lá aplicando nesses esportes. Aqui complica. guardadas as proporções, é só a gente ver o que aconteceu com o futebol e como foi a reação das pessoas quando começou a pulverizar o futebol. Você assiste um na TV aberta, um na TV fechada, aí você assiste no YouTube, aí você assiste em plataformas de streaming. Você não tem mais a concentração num único lugar. E até hoje, as pessoas, elas... E aí pode ser o ponto que, por mais que o mercado brasileiro seja diferente, mas a pessoa que quer assistir, ela vai acabar indo ali porque é o único lugar que ela tem para assistir. Porque foi o que aconteceu com o futebol. As pessoas, elas precisam caçar aonde está passando um jogo de futebol, mas elas fazem e assinam algumas plataformas de streaming porque se ela não fizer isso, ela não consegue assistir. E ela não vai deixar de parar de assistir. Então pode ser que, eventualmente, caso eles queiram aplicar esse modelo de mercado no Brasil, vá trabalhar com essa obrigação de que a pessoa ela vai ter que assistir ali de qualquer jeito. E o consumidor heavy user, ele não vai parar de assistir porque mudou de plataforma. Mas aí é sabe, é muito minucioso para você ter certeza que vai funcionar, para você ter certeza de que 100% das pessoas vão aderir. Eu acho que é muito complicado. Mas olhando como base o futebol, é só ver. Gente, até hoje, a gente hoje em dia precisa abrir 50 milhões de lugares diferentes para assistir uma partida. Você tem que jogar no Google, tal partida, onde assistir. Tanto que muita gente, entendeu? muito site, inclusive, né, se beneficiou fazendo notas De onde de assistir, SEO, exato. justamente para atender o público. Onde, meu time, São Paulo, vai jogar onde? Aonde no sentido de que TV? Aí... Globo, Record, Band, SBT, Sport TV, Band Esportes, ESPN, Cazé, GETV, que mais? Só que eu já listei 10. E eu não acabei com tudo. Paramount, Só Disney que aí Plus. você perde o que o Gui trouxe. Aquele fã que não é heavy user. Ele quer assistir, mas ele não vai se esforçar. Saiu dali, para de ver. Vai fazer entendeu? outra coisa. Então você Sim. tem que saber dosar, saber o que vale mais a pena. E o heavy user, querendo ou não, você que tá aqui acompanhando a gente, você fala assim, não vou assistir porque vai voltar pra Globo. Você vai assistir. Não minta para você mesmo. Você vai estar assistindo na Globo, nem que seja a transmissão em português da F1 TV o ano que vem, que é o áudio da Globo. Vai acabar corroborando se você vai assinar. Talvez se ele é uma Apple TV, um VPN, mas quem vai fazer isso é uma quantidade irrisória do potencial. Quantas pessoas de fato, tudo bem, estamos em 2025, mas quantas pessoas de fato conseguem se comunicar e compreender o inglês a ponto de assistir uma transmissão ininterrupta de 3 horas sem nenhum tipo de problema? São poucos, ainda não tem muita gente. Ainda tem que fazer todo esse esforço para poder assistir uma corrida só para não dar, entre aspas, audiência para a emissora que você não gosta. Eu acho que, num caso, não vai adiantar muito. Lembrando, mais uma vez, está passando na sua tela o QR Code da Mint. Invista na Mint, a plataforma cripto do BTG Pactual. E também, se você estiver só ouvindo a gente, fique ligado no link na descrição. Para a gente falar, ainda falando sobre Las Vegas, eu passei um pouco aqui. Durante a semana passada, um papo interno que a gente teve aqui no motorsport.com, eu achei que essa etapa de Las Vegas não teve tanta hype como nos últimos 2 anos, especialmente quando foi o primeiro ano, por motivos óbvios, né? A estreia, um circuito de rua. Eu achei que estava menor essa hype, né? Mas eu passo também que já passou
muita gente reclamando, né, Isa? Muitos pilotos reclamando do circuito, reclamando do posicionamento deles no calendário, né? Porque basicamente, descobriram agora que depois do Brasil tem uma semana de folga, aí depois é Las Vegas e Qatar para Abu Dhabi, ou seja, uau, né? Mas muita gente ficou brava, não é mesmo? Então, quem mais verbalizou isso, né, e que meio que encabeçou essas reclamações foi o Fernando Alonso. Quem mais poderia ser? Não, mas nesse caso ele tá Não. correto, ele realmente... Mas tiveram outros, né? O Lando Norris também falou a respeito, o próprio Jonathan Whitley também falou sobre os problemas, né, principalmente de logística em relação a Las Vegas, mas aí a gente tem 2 pontos, né? A gente tem o problema em relação ao asfalto, que o Novamente. Alonso trouxe, né, e outros pilotos como o próprio Carlos Sainz, enfim, verbalizaram, falando que o asfalto, né, não é um asfalto aceitável para a Fórmula 1, da mesma forma que alguns anos atrás ele criticou Interlagos, né, que Bem lembrado. ele trouxe a mesma crítica para Las Vegas, falando que não está à altura dos padrões da Fórmula 1. E eu acho que, inclusive, quando criticou Interlagos, ele falou algo nesse sentido também. Nesse sentido, Sim. exato. Exatamente, bem parecido com isso. E, né, porque falando, tá muito escorregadio, a gente não consegue deixar os pneus na temperatura ideal. E aí, na verdade, entram 3 reclamações. A pista, Uhum. a época do ano, muito é. frio, que dificulta muito para os pilotos, e a logística. Algumas mudanças foram feitas, e aí eles reconheceram isso. Primeiro foi colocar o horário das sessões mais cedo, porque era 2 horas mais tarde, eles adiantaram em 2 horas, os pilotos acharam incrível. Outra coisa, o show, o entretenimento diminuiu bastante de 2 anos atrás. 2 anos? Esse foi o 3º ano do GP. De 2 anos atrás. Eles falaram que agora tá interessante correr em Las Vegas, que tá legal, porque tem ali o entretenimento, mas eles podem focar mais, né? E aí vi alguns relatos, até mesmo de jornalistas que estavam no paddock, enfim, que realmente parecia uma corrida normal, como qualquer outra do calendário. Tinha ali suas Las Vegas. Exato, mas nada parecido com o que foi no primeiro ano. Aquele meme do Checo Pérez ali com Sim. o Buffer. É. Sempre se confunde os Bruce. dois irmãos. O Bruce. Acho que é o Bruce Buffer. E aí achou que ia falar, não, e ficou... Exato. cara de E foi só uma paisagem. parte, né? Porque essa primeira de 2023, lembrando, né? Las Vegas acontece sempre um dia antes. Então é quinta, sexta, sábado. Na quarta-feira do primeiro GP de Las Vegas, eles fizeram um festival que eles apresentaram os pilotos, que eles subiam numa plataforma. Era um negócio realmente absurdo, tanto que o Verstappen foi muito crítico disso no primeiro ano. E o próprio Verstappen falou que agora tá interessante, que ele acha que as medidas, né, estão proporcionais de compromissos, né, de mídia e, enfim, entretenimento e corrida. Mas eles ainda acham que pode dar uma diminuída e para que eles consigam se concentrar mais na pista, mais nas coisas, né, na corrida, até pela quantidade de adversidades que essa pista tem. Então, mas principalmente a principal crítica não dá para você fazer uma corrida em que você precisa sair dos Estados Unidos e parar no Catar. Na semana Porque seguinte. existe um fuso, são 11 horas de viagem. Você tem 13 horas de diferença em relação a um fuso ao outro. Então, eles estão reclamando muito e pedindo que isso seja manejado de uma forma melhor, talvez uma outra data, ou colocar antes, ou realmente tirar o Catar, né, de depois, enfim, de tirar Las Vegas como essa ponte para a rodada tripla, porque eles começam a rodada tripla já muito cansados, porque precisa sair dos Estados Unidos e parar no Catar. Então, eles trazem esses pontos, né? Poxa, eu poderia colocar talvez antes do Brasil ou depois do Brasil e aí fazer a pausa, né, para iniciar as rodadas finais. Mas, enfim, desculpa, estão pedindo esse melhor planejamento do calendário. Coisa que a gente já fala aqui há muito tempo. E a gente precisa reconhecer também que eles fizeram alguns agrupamentos ali, né, no calendário que tem funcionado, mas ainda existem algumas pontas soltas igual essa, que é fazer a galera passar por um fuso de 13 horas de diferença. Ano que vem vai ser a mesma coisa. É isso que eu ia falar. Enquanto ela falava, não sei como é que tá ano que vem, vai ser a mesmíssima coisa. A mesmíssima coisa. No dia 8 de novembro, o GP de São Paulo. Depois, Las Vegas, 21 de novembro, com o GP do Qatar no dia 29. Vai ter diferença que, por exemplo, o Las Vegas vai continuar sendo no sábado à noite, mas aí também não vai fazer muita diferença. Mas não tem uma semana de intervalo. Não. É direto. É direto. E ano que vem volta a rodada tripla Estados Unidos, México, Brasil, porque esse ano teve uma semana também de intervalo.
Bem lembrado. Eu acho que talvez o caso mais crasso desse ano é que todo mundo teve que vir ao Brasil, aí teve uma semana de folga. Aí vai pra Europa, Mônaco. Europa é Mônaco no mesmo lugar, sabe? Sim. Aí vai pra Mônaco. Aí Enfim, volta para as Américas, depois Américas tem que ir pro Catar. Não faz sentido. Basicamente, o que a gente sempre está falando, até juntos, né, Isa? Ai, muito bom. Sempre uma, né? A gente sempre fazendo uma igual. Sempre fala aqui, basicamente em coro, né? E olha só, nesse fim de semana teremos mais uma etapa, e a última, infelizmente, tudo que é bom dura pouco, a última etapa da Mitsubishi Cup de 2025, e a nossa querida repórter Lívia Veiga vai trazer os detalhes do que vai acontecer lá em Mogi. Vai daí, Lívia! Oi, Eric. Oi, Isa. Oi, Guilherme. Eu tô aqui para falar que neste fim de semana, entre os dias 28 e 29 de novembro, a Meet Cup corre lá em Mogi Guaçu, no interior de São Paulo, no Autódromo Velocitar. As categorias do off-road voltam para acelerar e fechar o campeonato com muita emoção. Vai ter muita coisa que vai rolar, viu? Porque a diferença de pontos entre alguns dos pilotos está bem pequena e tudo deve ser definido nos mínimos detalhes. Todo mundo tem que ficar muito esperto nesse final de semana, porque cada segundo conta. Então, vamos aos horários e as datas, porque não dá para perder nada, hein? Na sexta-feira, a partir do meio-dia até as 5 horas da tarde, nós teremos os treinos livres na pista de aproximadamente 5 km. A ordem começa com a Outlander Sport R, depois a Triton Sport RS, a Triton Sport R, Triton ER e finaliza com a Eclipse Cross R. Cada um dos carros, cada um dos pilotos terá no máximo 3 voltas de treino livre. Já no sábado, os carros vão para a pista a partir das 8 horas da manhã. Então nós teremos a largada ali da primeira bateria de provas às 8 da manhã. Fica ligado, hein, que vai ter muita coisa. A segunda rodada está marcada para começar às 10h20 e a terceira e última, que fecha esse campeonato de 2025, está programada para começar ao 12h40. A premiação que vai coroar os campeões, não só dos pilotos, mas também dos navegadores, está marcada para as 4 horas da tarde. Não dá para perder nada, né? Tá aí a Lívia trazendo todas as informações sobre essa última etapa da Mitsubishi Cup em 2025, uma das grandes novidades do motorsport.com. E também uma das grandes novidades que você pode assistir já é a última edição do Motorsport Business, com o pessoal da Sparco, né? O Maurélio Casquet e também do Anderson Carvalho, eles que comandam a Sparco no Brasil, e você assistindo essa entrevista que é uma verdadeira aula, você também pode aproveitar ali a promoção de 15% com o pessoal da Sparco em compra de produtos da marca de origem italiana, mas que está bem segmentada aqui no Brasil. Vale a pena, além de, como eu disse, uma grande aula, uma entrevista super legal, você pode ter ali desconto, né, nessa época de Black Friday, né, todo mundo ali perdendo a cabeça na Black Friday. Não, você pode ali também aproveitar grandes oportunidades. E, vale lembrar, chegando aqui ao final do podcast motorsport.com, agradecendo ao Guilherme Longo e também à Isa Fernandes. Na semana que vem estaremos de volta, e para fechar também, mais uma vez o QR Code aparecendo na tela para você baixar o aplicativo da Mint. Se você estiver só nos ouvindo, fique atento ali ao link da descrição. Aproveite também a promoção do cashback, tá legal? Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.